A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Mais um texto que a palavra igreja aparece aqui em Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 11, verso 22. Bom, o que a gente está vendo aqui de imediato? A gente está vendo a igreja de Jerusalém, a igreja que está em Jerusalém. A igreja não é de Jerusalém, o texto fala que a igreja está em Jerusalém. E ela envia um dos seus missionários, um dos seus líderes, é o Barnabé. Barnabé quer dizer Barnabat, quer dizer o filho da consolação, filho da amizade. Ele é enviado até Antioquia, ele sai de Jerusalém, vai até Antioquia. Jerusalém é a primeira igreja e Antioquia é, digamos assim, uma igreja diferente, uma igreja diferenciada. Que igreja é essa? A cidade de Antioquia, uma cidade relativamente recente, tinha 300 anos nesse momento. E ela é a cidade de Antioquia, e a igreja é uma igreja assim cosmopolita, porque Antioquia é o entreposto, é o meio do caminho para ir do Ocidente para o Oriente. Bom, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com igreja? Ele foi enviado para lá porque receberam uma notícia em Jerusalém. O que eles receberam de notícia? Os nossos irmãos estão dispersos por conta da perseguição, estão em lugares muito distantes, tipo Fenícia e Chipre, que são duas ilhas do Mediterrâneo relativamente distantes, e na cidade de Antioquia. Mas eles estão pregando o evangelho para os judeus que estão se convertendo. Só que, o que aconteceu de interessante? Em Chipre, tá, que é uma ilha, e em Cirene, tá, e na Antioquia, começaram a pregar o evangelho para os gregos, e os gregos começaram a se converter. Aí você vai dizer, tá, mas e o que tem isso a ver de interessante? É que os gregos estão fora da bolha da igreja da igreja nascente. Eles tinham, nossos primeiros irmãos estavam numa bolha, estão numa bolha, isso mesmo, isso que você está ouvindo. Eles estão acostumados a pregar só para judeu, que guardava sábado, que tinha circuncisão, que tinha toda a religião judaica, e eles continuavam mantendo aquela religiosidade judaica, só que agora acreditando em Jesus. Mas era uma bolha. E agora eles vão pregar para o grego. Aí você vai dizer, tá, mas tem diferença? Muita diferença. Muita. Porque o estilo de vida do grego é muito diferente do judeu. O grego tem um estilo de vida muito diferente. O grego tinha pecados que os judeus abominavam. Tá? Eles tinham um nojo. Né? E eles simplesmente não transigiam com o grego. A gente poderia gastar um áudio só para falar dos pecados dos gregos. Mas você pode imaginar o que você quiser pensar, tá? Desde alimentação, passando pela sexualidade, tudo. Usos, costumes, tradições, então não dá nem para comparar. E vai ser esse povo que agora começa a ouvir o evangelho. Essa aqui é a primeira e talvez a mais radical virada, cavalo de pau que vai acontecer na igreja cristã, na história da igreja cristã. Agora o evangelho está chegando para os gregos. E aí a igreja de Jerusalém precisa tomar uma posição, e a posição que eles tomam é mandar uma pessoa. Eles enviam a pessoa certa. Barnabé é a pessoa certa. Barnabé é aquele sujeito que recebe, aquele sujeito acolhedor. Irmãos, pregar o evangelho, às vezes a gente precisa considerar a possibilidade de que o evangelho e o reino de Deus vão estar acontecendo fora da nossa bolha. Fora da nossa caixinha, fora da nossa tradição. A gente precisa começar a estar preparado para saber que o Espírito Santo vai transmitir a mensagem das boas novas do reino para um povo que a gente não gosta, para um povo esquisito, para um povo diferente, para umas pessoas que se vestem diferente, que comem diferente, que têm hábitos diferentes, um estilo de vida totalmente diferente. E isso aqui vai influenciar diretamente, porque os apóstolos vão ter que rever toda a listinha que se tem de pessoas de pessoas bem comportadas, de pessoas as quais seriam dignas de ouvir o evangelho. E aí a gente vai ver a graça. A gente vai ver que a fé cristã, que a mensagem de Jesus não é aquela moralidade judaica. Não é aquela moralidade barata do judaísmo, de proibições e de restrições moralistas, mas que ela é uma mensagem de aceitação para todos os povos. É por isso que você é aceito, por isso que eu sou aceito.
porque a gente não está cabendo dentro de bolha nenhuma. Enquanto você ouve essa mensagem aí da sua casa, você pode pensar um pouco sobre isso. Tem essa e outras que aparecem aqui nessa plataforma. Mas que você hoje fique sabendo que o Evangelho vai além da sua e da minha bolha.